A eletrização por indução não há contato. E é estranho a gente pensar assim, se a gente considerar que a eletrização por atrito tem contato, a eletrização por contato, obviamente, tem contato, né? Então, quer dizer, até aí a gente pode entender que para um corpo estar eletrizado precisa de ter contato. A eletrização por indução não precisa haver contato. Então, eu tenho aqui dois condutores, tá? Um indutor, que seria o corpo eletrizado, e o induzido, que é o corpo a ser eletrizado pelo indutor. Esse corpo B está neutro. Quando eu aproximo o indutor do induzido, que é o corpo que vai ser, né, eletrizado, acontece nesse corpo B aqui, não uma passagem de elétrons daqui para cá, nem de próton daqui para lá, não tem trânsito de elétrons. O que acontece aqui é somente uma organização das cargas. Então, se o corpo A está carregado negativamente, ele vai atrair todas as cargas positivas mais próximas de A. Se esse corpo estivesse carregado positivamente, as cargas negativas do induzido estariam mais próximas de A. Então, essa reorganização das cargas acaba acontecendo também uma eletrização, acaba sendo um tipo de eletrização. Então, a gente tem aqui que o indutor atrai as cargas opostas do induzido, que está neutro, onde tem o mesmo número de prótons e elétrons. O corpo ficará neutro, porém induzido. Se retiramos o indutor, as cargas voltam à situação normal. Então, se eu afasto o indutor, tudo volta a ser como antes. Eu volto a ter esse mesmo número de elétrons e o corpo B volta a ser neutro novamente, com o mesmo número de elétrons e de prótons. Então, o indutor, que seria o corpo A, ele promove uma organização das cargas, o que também é um tipo de eletrização. Condutores isolantes. Definições aqui apenas que são importantes, né? Parecem simples, mas que devem ser vistas e são importantes no decorrer do conteúdo. Os condutores de eletricidade são aqueles materiais, são aquelas substâncias que têm elétrons livres e são capazes de facilitar o movimento de cargas. Por exemplo, qualquer metal, né? São excelentes condutores de eletricidade. Os elétrons dos metais estão totalmente livres para conduzir carga elétrica, diferente da madeira, da borracha, do vidro, né, do plástico, onde os elétrons não estão livres, eles estão presos uns aos outros em cadeias poliméricas e não querem conduzir a carga elétrica. Então, eles são chamados de isolantes. Só que é importante lembrar que mesmo que o material seja chamado de isolante, ele não é 100% isolante. Todo isolante tem um percentualzinho mínimo de condutividade, tá? Ele conduz um pouco a eletricidade. Aí a gente chega na lei de Coulomb. Eu falei no início, nos vídeos iniciais, que existe uma força de atração ou de repulsão dependendo da carga elétrica, na verdade, dependendo do sinal da carga elétrica. Cargas de mesmo sinal sofrem repulsão, cargas de sinais opostos sofrem atração. Quem mede essa força de atração ou de repulsão é a lei de Coulomb, tá? Então, essa força, ela depende do quê? Ela depende desse K, que especificamente é uma constante eletrostática no vácuo. Ou seja, essa força depende de onde as cargas que estão sofrendo atração ou repulsão estão inseridas. A gente considera particularmente essas cargas atuantes no vácuo e esse valor de K vale 9 vezes 10 a nona Newton-metro por Coulomb quadrado. Essa força, essa medida dessa força de atração e repulsão depende também do valor das duas cargas que estão sofrendo essa atração ou essa repulsão. E, o mais importante, da distância entre as duas. Quanto mais distante essas duas cargas estiverem, quanto maior for a distância entre elas, menor vai ser a força, seja de atração, seja de repulsão. Então, Coulomb mede essa força de interação entre duas partículas que sejam eletrizadas, tá? Essas cargas podem ou não ser iguais, quanto maior a distância entre elas, obviamente menor a força, são grandezas inversamente proporcionais e ainda está ao quadrado a distância. Agora, a força
varia linearmente ou é diretamente proporcional aos valores das cargas consideradas. Então, eu tenho aqui uma carga Q1, uma carga Q2. Como eu tenho a força nessa direção e sentido, a força nessa direção e sentido, o que eu posso concluir? Que tanto Q1 quanto Q2 tem carga de mesmo sinal, porque essa força aqui é uma força de repulsão. Então, se eu fosse calcular essa força para essas duas cargas, seria uma força de repulsão. E essa aqui é a distância entre as duas cargas. Quanto maior for essa distância, consequentemente, menor vai ser a força que aqui, nesse caso, é de repulsão. Unidade de medida da carga em Coulomb, a unidade da distância sempre em metro. Essa constante K, o exercício ou vai te dar, ou vai ter no formulário de alguma maneira. A força F, assim como toda força, ela é medida em Newton, a gente não pode esquecer, tá? É medida em Newton, a gente vai aprender isso também, já aprendemos isso em Física 1 e não pode esquecer nunca mais na vida de vocês enquanto vocês sobreviverem nesse espaço.